Oi, gente. Oi, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui aguardando nossos convidados de hoje para a gente começar a nossa live. Hoje nós vamos falar da variante do racismo, que é o racismo imobiliário. Então, estou chamando meus convidados aqui, esperando eles entrar, tá certo? Então, vamos aguardar eles entrar. Enquanto isso, vou mandando uns aviãozinhos para o pessoal. São exatamente agora 12h32 no Brasil. Lázaro Lúcio, já te mandei o convite. Agora vamos esperar a doutora Liviana entrar. Já fiz o convite para ela. Vamos aguardar ela aceitar e entrar aqui com a gente. Bom, gente, vai chegando. O doutor Lázaro Lúcio já chegou. Agora vamos esperar a doutora Ana Lívia. Boa tarde, meu querido Pó. Como é que tá aí? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui diretamente de Luxemburgo. São exatamente 5h35 da tarde e 12h35 no Brasil. Lázaro Lúcio está diretamente da Espanha. A gente teve uma pequena inconveniência, que a gente colocou o horário errado, mas tudo bem. Que a gente disse que entra às 6h30, mas na verdade a gente entra às 5h30. Então, nada. Vamos aguardar aqui a doutora Liviana entrar. Já mandei o convite para ela, novamente, para a gente começar. É isso aí. Pedi que... Bom, a doutora já entrou. Doutora, está nos ouvindo bem? Ouço sim, vocês me ouvem bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, doutor Lázaro. Bom dia, doutora Liviana. Doutora Liviana está no Brasil, em São Paulo, e doutor Lázaro Lúcio está na Espanha. Então, gente, hoje vamos falar sobre a variante do racismo, que se chama o racismo imobiliário. Mais uma variante que a gente quer combater, e hoje temos dois convidados, né, que eu vou apresentar para todos vocês. Primeiro eu quero apresentar a doutora Lívia, que é advogada especialista em direito imobiliário, mestre em direito político e econômico pela Universidade Presbiteriana Marquesim, UPM, autora do livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. Agora apresento para vocês também o Dr. Lázaro Lúcio, que é advogado inscrito no Ilustre Colégio de Advogados da Ilha Baleares, na Espanha, e CAB, especialista em Direito Trabalhista, Estrangeiria e Nacionalidade Espanhola. Quero agradecer primeiramente por vocês terem aceitado esse convite. Eu, como mediador, para quem não me conhece, eu sou o co-Alessandro, sou multiartista e escritor, sou colaborador do Novembro Corpo Negro 365 Dias e sou embaixador do projeto Junto pela Transformação, liderado pela filósofa e escritora Djamila Ribeiro. Já o Novembro Corpo Negro é liderado pela diretora executiva Leda Maria Ornelas, com a coordenação de Maria Cláudia Dias. Então, eu quero que a doutora Líbia e doutor Lázaro Lúcio dê uma boa tarde aí ao pessoal que está nos assistindo, e depois já começamos a nossa entrevista, nosso debate, nosso bate-papo. É muito afetividade, na verdade, que estamos conjunto nessa, e vamos levar o legado de outras pessoas que deixaram para a gente esse poder de luta, como o nosso querido Luiz Gama, né?
que usou as leis para libertar os escravos no passado. E hoje esses dois doutores usam a lei para livrar as pessoas do preconceito, do racismo e conseguir um pouco, na verdade, de assistência, né? Porque às vezes as leis ela não funcionam, mas nós estamos aqui hoje para falar sobre isso. Doutora Lívia, passo a palavra para a senhora. Bom, é uma alegria estar aqui, eu agradeço a oportunidade, foi um feliz encontro, né? Enfim, nós estabelecido esse contato na virtual com o Dr. Lázaro Lúcio e com o Alessandro, então eu estou muito feliz que a gente possa promover esse debate, né? E difundir conhecimento. Então, uma boa tarde a todos, né? Tanto aqui do Brasil, quanto da Espanha e de Luxemburgo. Muito honrada de estar aqui com vocês. Doutor Lázaro Lúcio, faça as suas referências, agradeça aí ao nosso público. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Có. Boa tarde, doutora Olivia. Um abraço. Boa tarde a todos os meus amigos do Brasil, todos os meus amigos da Europa. Um abraço especial aí para Paulo, tá aí me assistindo. Para mim é um prazer imenso, né, estar aqui reunido com essas duas figuras, né, que já levam tempo lutando, de cada um no seu âmbito, para combater os tipos de racismo que, infelizmente, no dia de hoje ainda perdura, né? Então, é um tema interessante que se é a raiz de um problema que tivemos aqui em Barcelona, e eu pensei em fazer o convite para a doutora, porque justamente ela é especialista nessa matéria, e desde um ponto de vista do direito comparado, é interessantíssimo fazer essa comparação, porque no Brasil a gente sabe que, apesar de tudo, é um país que o racismo já leva décadas, né, aí, prejudicando nossos compatriotas. E, infelizmente, nessa área do direito à vivenda, né, do direito à locação de imóveis ou até a compra, infelizmente ele também existe. Então, hoje vamos tentar, de maneira bem breve, tratar desse tema e tentar dar algumas soluções, tanto no Brasil como aqui na Europa, em concreto em Espanha, que é o país no qual eu resido. Assim que, sem mais, muito obrigado a vocês dois pela participação. Mis queridos amigos espanhóis que estão conectados, lo sinto porque a live será em português, pero son línguas hermanas e assim estou seguro que pouco a pouco nos entenderemos. Claro, com certeza. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal da Cidade Nova, em Aracaju, o pessoal do 18 do Forte, Siqueira Campos e a cidade de Lagarto, que está com a gente. Quero mandar um beijo também para todos de Palma de Maiorca, pessoal de São Paulo, que está aqui saludando a gente, e para todo o pessoal daqui de Luxemburgo, que está mandando um coraçãozinho para a gente, e para todos que estão entrando para ver a nossa live. Quero dizer que a nossa live ficará gravada e quero pedir de antemão a todos vocês que sigam o Dr. Lázaro Lúcio e a doutora Ana Lívia, tá certo? Nas redes sociais. E qualquer pergunta, vocês podem depois contatá-los com eles, com os doutores, para tirar suas dúvidas, tá certo? Então, vamos começar. A minha primeira pergunta vai para a doutora Ana Lívia. Como nasceu o livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade? É uma alegria poder falar do meu livro, né? Esse livro é resultado da minha pesquisa, né, no âmbito do mestrado em Direito, e eu uni, né, o tema relacionado à minha área de prática no direito, que é o direito imobiliário, com a questão racial. Então, eu uni essas duas vertentes e, a partir de um olhar, né, para a realidade aqui no Brasil, que a gente identifica o quanto a população negra tem uma dificuldade em adquirir imóveis, né, e ter ali, a partir da fruição, né, dos imóveis, de adquirir um imóvel, ter aí acesso a melhores oportunidades. Então, é algo que conseguimos visualizar, né, sem muito esforço, o quanto a parcela considerável da população negra está residindo, né, e ocupando a cidade em áreas periféricas. E aí as cidades, todas, né, as cidades brasileiras, mas a minha pesquisa acabou centrando na cidade de São Paulo. Então, a nossa própria formação histórica e social explica, né, essa dificuldade da população negra em adquirir imóveis, né? Então,
a minha pesquisa teve início aí, né? E é o resultado da minha pesquisa que está no livro. Então, essa foi... Doutora Lívia, uma pergunta, tem como mostrar esse livro para a gente e onde as pessoas adquirem esse livro que é de mera importância para a nossa sociedade atual, na qual a gente vem passando por essa variante do racismo imobiliário. Eu vou tocar sempre na mesma tecla, dessa ferida, que hoje o nosso debate é sobre isso, o racismo imobiliário, onde muitas pessoas negras ou até pessoas estrangeiras não têm a possibilidade de poder alugar ou comprar um apartamento, porque as pessoas não veem a gente como com poder de compra, na verdade, né? Primeiro eles veem essa aquisição, que a gente não tem o poder de compra, e depois a cor da nossa pele, né? Entra essa variante onde entra o racismo. Tem como mostrar o livro e falar onde adquirir esse livro da senhora? Claro. Bom, esse livro, eu só preciso pegar aqui, porque na correria Ok, eu acabei tranquila, pode levantar. Está em casa. Mas só para já adiantando, né? Esse livro ele está disponível, né, na Amazon, mas eu acredito que talvez só na Amazon Brasil, mas ele está disponível para aquisição em outras livrarias aqui no Brasil e no próprio site da editora, que é a Editora Contra a Corrente. Né? Mas eu acredito que a Amazon seja o canal mais fácil de aquisição. E aí, só um minutinho que eu vou pegar aqui. Ok, doutora. Enquanto isso, a gente damos continuidade aqui ao nosso debate de hoje. A doutora já pegou o livro e vai mostrar para a gente a capa do livro dela, que é muito interessante. Aí está o livro da doutora, que foi através de uma pesquisa da universidade que ela acabou criando esse livro, que é muito importante para a nossa sociedade. Então, eu espero que vocês adquiram o livro da doutora Ana Lívia para estar bem estruturado, informado sobre esse racismo imobiliário que abrange, eu acho que 70% da nossa população, tanto estrangeiros que vivem em outros continentes, como o próprio brasileiro que reside em Brasil. Então, continuando, eu quero dar continuidade às nossas perguntas, eu quero saber da doutora Ana Lívia e do doutor Lázaro Lúcio, como combater essa variante do racismo, racismo imobiliário, e quais são as leis que protegem esses consumidores. Primeiro eu deixo a palavra com a doutora Lívia e depois passamos a palavra para o doutor Lázaro Lúcio. Bom, me preparando aqui para conversar para a nossa conversa, né? Eu cheguei aí a algumas indicações bem interessantes aqui em relação à legislação brasileira, né? Especificamente sobre o racismo, discriminação racial e legislações que podem ser aplicadas numa situação dessa, né? Que a pessoa se vê numa situação de discriminação decorrente, né, da sua raça e da sua cor, da sua etnia e mesmo da sua nacionalidade. O que nós temos aqui no Brasil? A Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, ela indica, né, que o racismo ele é um crime imprescritível e inafiançável. Tá? Isso está no seu artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. E temos ali, né, o indicativo que é um crime que a penalidade dele é com reclusão. Nesse âmbito da penal, né, esse artigo da Constituição Federal ele foi regulamentado por uma lei de 89, que é a Lei 7.716 de 89, que é a Lei K.O., conhecida como Lei K.O., que é em homenagem ao autor dessa lei, né? O deputado federal Carlos Alberto de Oliveira. E nessa legislação, eu, enfim, fui ver com detalhe, tem ali um artigo que fala exatamente sobre a discriminação da negativa de hospedagem, né, em hotéis, enfim, questões turísticas. Existe ali uma penalização criminal, né, uma pena de reclusão para isso, mas nessa legislação nós não temos uma disposição específica relacionada à questão de locação, de aquisição de imóveis. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Essa lei K.O., ela não é conhecida, tá? Apesar de ela ser de 1989, poucas pessoas conhecem, né? O que nós identificamos é que a Constituição Federal é mais popularizada. Então, as pessoas sabem que racismo é um crime inafiançável,
mas a Lei CAO ela não é divulgada. Então tá aí um desafio que a gente tem de propagar. O movimento negro já faz muito isso, mas seguir fazendo isso para que as pessoas tenham conhecimento dessa legislação, e tem outras disposições. Outra que eu destaco aqui é relacionada ao acesso a prédios, né? Porque a gente tinha muito aqui no Brasil aquele indicativo de usar o elevador de serviço, né? De não usar a entrada principal. Então, essa legislação fala sobre isso, tá? E aí, já avançando, eu identifiquei também uma legislação estadual aqui do estado de São Paulo, que tem aí uma penalização administrativa, tá? É a Lei 14.187 de 2010. A penalização administrativa tem um item que fala exatamente sobre essa questão da locação e da aquisição, ou seja, impedir, evitar ou fazer qualquer embaraço que exista em relação à aquisição ou locação de imóveis que seja em decorrência da raça ou cor, a discriminação, raça ou cor, nacionalidade ou etnia, pode ser aplicado. E aí a Secretaria de Cidadania e Justiça, aqui de São Paulo, que vai cuidar desse processo administrativo. Então, nós temos aqui em São Paulo esse mecanismo, que não é muito utilizado, porque eu tive que, enfim, pesquisar para ver o detalhamento disso. Então, mais um ponto para a gente divulgar e difundir, tá? E aí, por fim, a gente tem aqui a delegacia, né, que cuida, e aí no âmbito criminal mesmo, dos crimes de racismo e delitos de intolerância, que é o DECRAD. Então, também a pessoa que tiver ali, quiser fazer uma denúncia relacionada a isso, pode procurar aqui em São Paulo a DECRAD. Obviamente que a princípio não precisaria de um advogado, mas no trâmite de um processo, porque vai incidir num processo criminal, é interessante que esteja acompanhado. Então, nós temos aí essa figura administrativa que, assim, quase ninguém fala. Eu descobri a partir de uma pesquisa que precisa ser difundida, e temos as questões criminais, né? Aí depois eu vou dar a palavra para o doutor Lázaro Luz, mas nós temos a questão da injúria racial, do crime de racismo, né? Tudo na esfera penal, mas aqui falando da esfera administrativa, nós temos essa legislação aqui em São Paulo. Então, agora passamos para a palavra para o doutor Lázaro Lúcio, por gentileza. Que legal, né? Que interessante essa boa vontade, essa iniciativa da doutora, porque afinal é isso, é um tipo de uma anomalia, né, que existe das épocas coloniais, mas ao dia de hoje, né, com tantas ferramentas jurídicas, ainda tem algumas leis que poderiam se fossem popularizadas, ajudar no combate a esta variante. Sem embargo, ainda é um pouco desconhecido, né? Então, muito obrigado, doutora, por essa iniciativa, por trazer para a gente essa ferramenta útil, que seguro que mais adiante será um pouco mais conhecida pelo povo brasileiro. Na verdade, como a gente organizou a live, eu me centrarei no que é o racismo imobiliário aqui na Espanha, né? Nesse sentido, gostaria de destacar que é um racismo que já leva décadas, né? Porque, particularmente, eu já levo 16 anos aqui, e isso já, segundo a minha pesquisa, já é bem anterior à minha chegada aqui, que foi em 2006. Vivi muito isso também na pele, né? Não tive tempo de combater, nem tive ferramentas no momento. Sem embargo, hoje, né, a gente conhece um pouco do direito, e a raiz de uma situação bem concreta que aconteceu faz 2 semanas, praticamente, em Barcelona, que veio à luz outra vez uma problemática que, não sei por que, tende a se normalizar, né? Então, claro, já adiantando aqui uma resposta para as possíveis perguntas para os nossos ouvintes, uma coisa que a gente não pode permitir em relação ao racismo imobiliário é permitir a normalização, entendeu? A normalização justamente é o pior, é o que a gente tem pior em conta da gente, porque assim, eu sei que o pessoal, em geral, a população não tem tempo, é uma vida aqui na Europa, é uma vida bem dinâmica, mas eu insto a todos a apontar, reunir todos os tipos de material que você possa entender que está relacionado com uma discriminação, não só por questão de raça, mas qualquer outro tipo de discriminação, né? Seja por religião, seja por sexo, seja por gênero, pelo que seja. Reunir essas provas, porque afinal
em um momento dado, a gente pode exercer nossos direitos. Por quê? Porque se cada um não fizer nossa parte, a gente deixar sempre para um depois, vai acontecer isso. Depois de durante décadas, essa mesma anomalia, essa mesma variante, esse mesmo racismo seguirá existindo, entendeu? Então, o que acontece? Um cidadão marroquino, lá em Barcelona, né, residente em Barcelona, ele tentou alugar um imóvel, né? O requisito básico para alugar um imóvel, como não poderia ser de outra maneira, é o requisito econômico, né? Então, ele, após demonstrar sua capacidade econômica, o que eu mesmo é engenheiro civil, acho, existiu por parte da imobiliária uma resposta negativa, né? A princípio, não atendiam suas ligações, não contestavam seus correios. Só pelo fato dele ser marroquino. Isso, correto. Porque justamente é bem fácil de identificar o que a gente chama aqui de acento. No Brasil seria o sotaque, né? Isso. Então, quando a gente... Eu conheço milhares de brasileiros e mais ou menos posso destacar só 2 que conseguiu depois chegar aqui na Espanha, depois de grande, e conseguir ter esse sotaque espanhol. Ou seja, qualquer pessoa de outro país vai ser identificada pelo seu sotaque, entendeu? Então, claro, essa é a primeira barreira. Quando você liga para alocar um imóvel, a pessoa já identifica de maneira imediata de que país você é. Então, a partir daí, já começa a fazer esses juízos de valores injustos, né? Infundados, sem nenhum tipo de objetividade, e que venha a frustrar o objetivo do cidadão, que é exercer um direito constitucional, que é um direito ao acesso à vivenda. Então, quer dizer, esse cidadão marroquino, o que foi que ele fez? Ele é uma pessoa disponia de tempo, né, e de conhecimento, então ele reuniu as provas, ele fez um experimento social que eu vou ressaltar que já é interessante vocês terem em conta, porque simplesmente o que ele fez foi esgotou todas as vias de comunicação sem resposta. Depois ele conversou com um amigo dele, que não era espanhol, era argentino, para você ver que já tinha um privilégio, né, por ser argentino em relação a uma mente enferma, né? Porque, claro, somos todas pessoas. Então, o argentino, com a mesma situação, capacidade econômica, ligou. A primeira vez que ligou, já conseguiu reunir-se com o pessoal da imobiliária e efetivamente conseguiu efetuar a locação. Então, ele colocou de releve tudo isso, apresentou a denúncia no Ajuntamento de Barcelona, que vem a ser no Brasil a prefeitura, né? E a partir daí, eles, como têm um órgão específico em combate à discriminação racial, eles colocaram em andamento uma investigação. E, claro, é interessante porque, nesse sentido, como aqui existe um bem jurídico bem importante para proteger, né, que é o direito, que nesse caso aí já vem derivado da Constituição, a carga da prova inverte a carga da prova. Então, claro, a partir do momento que existe uma demanda, né, nesse sentido, cabe ao demandado, ao denunciado, provar que as atitudes dele não foram motivadas por questões raciais. Nesse sentido, efetivamente não conseguiram demonstrar e o ajuntamento, a prefeitura, colocou uma multa de 45 mil euros, que eu estou super feliz, porque foi a primeira multa, foi a primeira instituição que colocou uma multa, né, por esse tipo de delito, essa discriminação, e abriu um precedente. Inclusive, eu recebi uma proposta de uma rede de televisão e hemos trabalhado sobre esse tema. Não, foi muito rápido, não deu tempo para tocar no tema, mas em relação à live de hoje, eu consegui reunir duas leis, né, que é a lei de Catalunha, que data de 2007, né, é uma lei já antiga, né, por dizer assim, colocando em relação com a lei de Baleares, do estado que eu moro, que é uma lei de 2018. Ou seja, a lei de Catalunha já é bem antiga, né? Sem embargo, a multa veio depois de mais de 10 anos. E não é porque não existiam denúncias e tal. Simplesmente é por isso, por essa normalização, por essa inatividade, né, política e, de certa maneira, o cidadão também, porque devido à vida que eu acabei de falar, que é uma vida corrida, às vezes cansa e às vezes deixamos passar. Mas sabendo que a lei na Espanha funciona, né? E é existente. No caso, se alguém se sentir prejudicado por não poder alugar um apartamento ou até comprar um apartamento e fazer a denúncia, ele poderá ter um retorno, já que no Brasil é totalmente diferente, não é, doutora Lívia?
Exato. O que acontece, como eu disse, eu identifiquei esse artigo aqui, né, dessa legislação estadual, que há a possibilidade de uma indicação de multa, contudo, é uma legislação que não é amplamente divulgada, né, e entendo que, ainda que eu não tenha acesso a dados, não há uma aplicação, assim, muito efetiva dessa legislação, porque senão nós saberíamos, né? Isso seria Uhum. amplamente divulgado, chegaria à mídia. Então já dá para se identificar que é aquele tipo de legislação, né, que a gente fala popularmente que é uma lei que não pega, né? Tem a lei, mas as pessoas não conhecem e ela é raramente aplicada. Eu quero falar uma coisa para vocês muito relevante e interessante. Eu fui para uma festa na Suécia e chegando lá, a gente estava falando justamente sobre esse assunto que estamos conversando aqui agora. E eu encontrei um arquiteto, ele me falou, Alessandro, por que no Brasil não existe o elevador de serviço e o elevador social? Aí eu falei para ele, pelos acontecimentos, porque os empregados que trabalham nos serviços domésticos vai sempre pelo elevador de serviço e os moradores pelo elevador social. Ele disse bem assim, enquanto existir esse preconceito no Brasil, não vai existir é, a igualdade social, porque enquanto estiverem construindo elevadores sociais e elevadores de serviço, o Brasil vai continuar nesse retrocesso no qual estamos vivendo atualmente que é de fato. Ele falou uma história que eu nunca tinha me autoanalisado, tá entendendo? Então, foi uma resposta de um estrangeiro, para você ver como ele tem o olhar sobre o Brasil, sobre isso, que é um preconceito, né? Um racismo. Uma outra vez eu fui visitar uma amiga minha, e chegando lá, eu estava em Salvador, na Pituba, e um bairro muito elegante, e o porteiro disse que eu tinha que ir pelo elevador de serviço. E eu fiz o maior escândalo, porque eu disse a ele que eu estava visitando uma amiga minha, e só pelo fato de eu ser negra eu tinha que ir pelo elevador de serviço. Não, eu estava visitando uma amiga que residia ali e tinha o direito de ir pelo elevador social. Então, minha amiga acabou chamando o porteiro e disse umas coisas para ele, e ele se sensibilizou e eu acabei entrando pelo elevador social. Então, para você ver, né, a gente vive um parâmetro muito desqualificado, na verdade. E as pessoas são muito insensíveis, porque o porteiro que me atendeu também era negro, mas ele não me via no direito de eu subir pelo elevador social, eu tinha que subir pelo elevador de serviço. Então foi muito bacana eu estar pegando esse gancho e vamos seguir as nossas próximas perguntas. Eu quero saber da doutora Ana Lívia e do doutor Lázaro Lúcio, se vocês podem falar como essa variante do racismo imobiliário se manifesta no dia a dia dos consumidores imobiliários e quando for percebido esse racismo imobiliário, a quem recorrer, como denunciar, porque isso é muito importante. As pessoas às vezes ficam com medo, né? E até fica pensando, não, isso é assim mesmo, de fato, vamos deixar para lá, e acaba deixando. Então, eu quero saber dos doutores o que fazer no momento. Se a doutora me permite, só uma coisa que eu deixei passar. Claro, estamos abertos. Antes de responder isso aí, só queria citar aqui 2 artículos das leis que eu consegui, que eu investiguei, que justamente é a lei de Catalunha, que é de 2007, e a lei de Baleares, porque justamente é interessante porque a de Baleares praticamente copia tanto o conteúdo como o mesmo artigo. Porém, isso aí é indiferente. O importante é o conteúdo, né? Estou aqui com a lei de Barcelona, a lei 18 de 2017, de direito à vivenda, né? Então, no seu artigo 2, cujo título é finalidade, né? Finalidade da norma. Então, na letra F, vem dizer isso aqui. Isso é interessante que as pessoas saibam, para já saber que existe uma lei, né, que tipifica esse feito, essa anomalia, e a partir daqui é simplesmente buscar as autoridades competentes. A letra F vem dizer o seguinte, ó, as finalidades da presente lei são, entre outras, promover a erradicação de qualquer discriminação no exercício do direito à vivenda, por meio do estabelecimento de medidas de ação positiva a favor do coletivo vulnerável isso é interessante, e da penalização de condutas discriminatórias no acesso à vivenda.
né? O artigo 2 da Lei de Baleares vem dizer o mesmo, vem dizer que a finalidade, o título é Princípios Retores, e vem dizer que o objetivo é promover a eliminação de qualquer discriminação no exercício do direito a desfrutar de uma vivenda. E aí vem dizendo, por meio de estabelecimento de medidas de ação positiva a favor dos coletivos em situação de vulnerabilidade, risco de exclusão ou residencial. E a penalização de condutas discriminatórias ao acesso à vivenda, assim como a defesa ante qualquer causa abusiva em relação a essa lei. Ou seja, que aqui o importante, quero deixar bem claro para os ouvintes, é a questão probatória. Realmente, as pessoas que atuam com o modus operandi das pessoas que atuam com esse tipo de discriminação, eles tentam sempre esconder, né? Eles tentam sempre evitar retornar uma ligação, eles tentam não contestar um correio eletrônico. Então, justamente aí onde o cidadão tem que tentar, de maneira bem objetiva, se for o caso, se pressionar na imobiliária. Também pode, aqui na Espanha, se pode gravar a conversa, você pode bem ligar seu gravador, e não de uma maneira maliciosa instar a confessão, simplesmente você conversar normal, para que essa pessoa vá, por seus próprios pensamentos, né, vá se delatando, entendeu? E a partir daí buscar as autoridades. Aqui em Baleares, a comunidade que eu vivo, é o Ajuntamento de Baleares, aqui, de Palma, no caso, né? Onde eu moro, a cidade que eu moro. Chega lá, faz a denúncia e eles tentarão investigar. A carga probatória, como eu já falei, se inverte a partir do momento em que você acusa. O normal é que quem acusa prove, né? Isso aí é no sentido comum, mas nesse caso não, já dá uma proteção maior para a parte vulnerável, a parte mais débil. Então agora é o proprietário e a agência que tem que demonstrar que atuou segundo a lei, tanto a lei de arrendamentos urbanos como a lei específica da matéria. Ou seja, se a gente se unir e gastar um pouquinho de tempo, ou até mesmo consultar um especialista, um advogado, né, antes de tentar alugar um imóvel, talvez dentro de um tempo bem curto a gente consiga evitar esse tipo de anomalias. É isso. Passo agora a palavra para a doutora Ana Lívia. E para quem está chegando agora, gente, eu quero falar para vocês que a gente está falando hoje sobre a variante do racismo, que é o racismo imobiliário. Então, eu deixo a palavra para a doutora Ana Lívia. Depois até já quero deixar um questionamento para o doutor Lázaro Lúcio, para entender qual que é o destino dessa multa, né? Isso é revertido para o próprio locatário ou fica para um fundo, enfim, como que funciona? Isso fica para o instituto mesmo, o instituto que, por exemplo, aqui em Baleares, tem o IBAV, que é o Instituto Baleares da Vivenda. É um órgão que cuida tanto da recepção das fianças, né? Porque aqui as fianças são depositadas nesse órgão público, não fica na mão do arrendador. Então, claro, é um órgão que cuida não só por esse tema de discriminação, mas por toda a questão de arrendamentos, de possíveis sanções. Tudo isso se reinverte em políticas públicas sociais, né? Porque tudo isso que eu estou falando a você, como vem do mandato constitucional, né? Que desenvolve justamente, que é um mandato que faz o Constituinte para que as leis em matéria de vivenda fomente a adquisição, tanto por uma pessoa normal, como aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, claro, as pessoas vulneráveis, efetivamente, necessitarão de ajudas públicas, né? Então, claro, essas multas irão para esses fundos, para esses órgãos, para depois chegar até as pessoas mais necessitadas, na adquisição da vivenda, né? Tanto de arrendamento como de compra. E como funciona, doutora Lívia, em São Paulo? Como fazer a denúncia, a quem recorrer num caso de racismo imobiliário? Então, o que eu queria colocar, até como tem aí, nós temos semelhanças, né, e diferenças. Essa legislação de São Paulo, que é a legislação aqui estadual, que trata sobre a penalização administrativa, né, de situações de discriminação, e tem essa disposição relacionada à parte de aquisição ou locação de imóveis, também existe um fundo, né, vai ter aplicação de uma multa,
caso seja configurada, né? E aí vai ter a aplicação de uma multa e essa multa também vai ser revertida para um fundo. E esse fundo, ele tem ali uma destinação relacionada a questões, né, de não discriminação, de combate ali à discriminação racial ou de etnia, de cor, né, que a gente usa muito esse termo aqui também, ou de nacionalidade, mas não há um fim específico relacionado à alocação, como o Dr. Lázaro Lúcio diz que existe. E é pior não recorrer, doutora Lívia, em São Paulo, né? Porque a gente vai falar da cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, né? E uma cidade migrante, na verdade. A maioria das pessoas que vivem em São Paulo são do Nordeste, porque eu acho que deve passar por essa variante, que é o racismo imobiliário. Aonde recorrer, quais são os órgãos que se deve procurar na cidade de São Paulo? Certo. Aqui nós temos, além, né, dos nordestinos, nós também temos um contexto muito, muito forte, né, também de imigrantes, refugiados, né, de outros países que também passam por essa discriminação quando vão alugar um imóvel e aí não tem ali, por vezes tem a capacidade econômica, né, que é o que nós estamos tratando aqui, e por vezes também não tem acesso a toda a informação, a entender como funciona, né, a legislação do país. Então, realmente, é um público que precisa dessas informações. Como eu disse, quem cuida dessa possibilidade da multa administrativa, né, de identificar que houve ali uma discriminação no momento de adquirir um imóvel ou locar um imóvel, esse processo administrativo ele tramita na Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do Estado de São Paulo. Então, é possível fazer ali a indicação no site, né, da Secretaria de Justiça e Cidadania e iniciar um procedimento. A princípio não precisa de advogado, mas a gente sabe que quando tem a presença de advogado, as coisas acabam acontecendo mais rápido, a pessoa tem mais acesso à informação. E isso em relação a essa legislação específica de São Paulo. E como eu falei, caso exista aí também a indicação, porque o que a gente está conversando aqui, como a gente já conversou antes, é que é uma discriminação muito sutil e por vezes as pessoas não conseguem identificar isso, né? Agora, quando nós estivermos tratando de casos envolvendo uma discriminação direta, que fica evidente, né? Ali a existência daquilo, também é possível pensar aí numa responsabilização criminal. Então, é possível também fazer uso, né, do DECRAD, que é essa Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância, e crimes de intolerância. Né? E muitas vezes, né, doutora, esse racismo imobiliário nem é auto-percebido pelo consumidor. A verdade toda é essa. Então, a pessoa não se sente, como é que se diz? Não se sente prejudicada e muitas vezes não procura os seus direitos. Então, a pessoa tem que se perceber, como o doutor Lázaro Lúcio colocou o caso desse senhor de Marrocos, né? Que, na verdade, tinha que ter um argentino, que eu penso que era de pele branca, e, pelo caso, tem uma pessoa à frente para poder alugar um apartamento. É o que acontece muito, né? Não só no Brasil, como aqui no exterior. A gente tem que colocar uma pessoa branca à frente, se a gente quiser alugar um apartamento ou comprar alguma coisa, porque a pessoa não vê o estrangeiro, o imigrante, o negro com poder de compra. Então, já pegando o meu gancho, eu gostaria de saber qual o impacto que causa o racismo imobiliário, tanto no Brasil como na Espanha. Então, primeiro, eu passo a palavra para a doutora Ana Lívia e depois continuamos com o doutor Lázaro Lúcio. Eu entendo que como a gente está chamando aqui, essa variante do racismo, né? Ela tem um impacto muito grande, né? Porque quando a gente fala de locação de imóveis, de aquisição de imóveis, a gente está falando de uma parte importante da nossa vida, né? Que a partir dela a gente pode ter acesso a outras oportunidades. A gente precisa de uma moradia e há aí um impedimento do exercício, né, regular desse direito que nós temos. Então, realmente,
é algo que não é muito tratado, porque realmente a maioria das vezes é algo bem sutil, que as pessoas não têm ali a percepção do que está acontecendo. Mas eu acho que o maior remédio para isso é a informação, é o conhecimento, né? E aí, falando principalmente em termos de Brasil, eu acho que cada vez mais ter essa noção, né, difundir essa indicação de que, assim, nós não estamos, né, o movimento negro já fala isso há muito tempo, nós não vivemos numa democracia racial, nós temos problemas, nós temos desigualdades raciais aqui no país, e não se trata de uma questão de dividir as pessoas, mas sim de reconhecer que a população negra ela tem dificuldades aí estruturais que permeiam todos os setores da vida, né, por conta da nossa herança histórica de escravização e como isso foi se perpetuando ao longo do tempo. Então, nós precisamos olhar com seriedade para esses temas e falando aqui especificamente em relação ao racismo imobiliário. Então, uma pessoa ela não pode ser impedida, né, de locar um imóvel, de estabelecer uma residência, ou mesmo que nós estejamos falando de uma locação comercial, que ela quer estabelecer o seu negócio, né, ela quer ali desenvolver, criar incentivos para desenvolver, né, uma atividade empresarial, ela não pode ser impedida, né, de exercer isso em decorrência, né, da sua etnia, da sua raça, da sua cor ou mesmo da sua nacionalidade. Então, eu acho que é trazer a legislação, né, que a gente tem, que são legislações boas, né, que tem aí mas trazer isso para a realidade, sair do papel. E acho que isso passa pelo conhecimento da população em relação a isso. Claro. Passo a palavra para o doutor Lázaro Lúcio e quero lembrar que a doutora Ana Lívia, é escritora do livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade, tá certo? E agora deixo a palavra com o doutor Lázaro Lúcio, quero agradecer também os afetos, os corações que as pessoas estão mandando para a gente, e um abraço aí para o pessoal de Aracaju, minha família está presente, nos assistindo, e vamos lá, doutor Lázaro Lúcio, vamos dar continuidade. É isso, como disse a doutora Lívia, né? Em aspecto racial, a gente sabe que é um feito notório que por questões históricas, né? A gente chegamos à atualidade com um poder aquisitivo inferior a de outras raças, né? O branco. Mas sem querer entrar em esse ponto de dividir o objetivo, como a doutora falou, não é esse. Simplesmente conscientizar que isso é uma coisa, é um fato, um fato que existe e que cabe, por outra maneira, aos poderes públicos, né, através de políticas públicas, pois tentar, de maneira, porque dinheiro sim que tem, tentar igualar um pouco a situação, né, e atender aos mandatos constitucionais. Enquanto a resposta à pergunta que você fez aqui em âmbito espanhol e relacionada ao imigrante, né, porque aqui, claro, aqui já entra outro contexto, né, porque aqui, como eu falei antes, aqui entra o imigrante, então dentro do imigrante está todas as nacionalidades que vocês podem imaginar, e aí se divide por continente, né? Tá os sul-americanos, dentro dos sul-americanos tem uns com mais privilégio que outros, aí depois estão os africanos, estão os do leste europeu, enfim, é um caos, que afinal também é complicado, teria que os políticos também teriam que trabalhar um pouco mais nesse sentido para tentar cumprir o que manda a Carta Magna, né? Não permitir esse tipo de discriminação. Então, no sentido, dentro da matéria de estrangeiria, né? Como a própria Constituição e a lei de estrangeiria que desenvolve a Constituição diz que o objetivo principal da lei de estrangeiria é a integração social, né? É a integração do imigrante. Então, claro, como é que o imigrante vai se integrar se ele não tem direito a usufruir, a exercitar um direito garantizado pela Constituição? Garantido. Então, há uma contradição, né, doutor Lázaro Lúcio? Com certeza. Então, isso aí é uma barreira que traz vários problemas, tanto a nível de integração, porque efetivamente não é bem diferente a integração de um latino, de um brasileiro, do que um africano
um asiático, né? São pessoas que, às vezes, pela própria origem de sua língua, é bem mais complicado, a comunicação, a cultura é bem mais radical. E, além disso, a pessoa faz um esforço, né? E depois ainda vê essa barreira e se vê obrigado a uma das consequências que vem, que deriva esse tipo de racismo, qual é? Pois que se surjam ou sigam surgindo guetos, né? As pessoas vão se deslocando para as margens e, afinal, é um retrocesso tanto econômico como social para o país que permite que esse tipo de discriminação siga existindo ao dia de hoje. Então, isso é um impacto muito duro, tanto para a economia do país, né? E principalmente para o estrangeiro, né? Um impacto psicológico que passa para os seus filhos, e, enfim, é uma coisa que, na verdade, eu não consigo entender. Eu quero saber dos doutores, vocês acham que as empresas imobiliárias necessitavam passar por uma reestruturação, tá entendendo? Uma reestruturação ou uma reformulação com os seus empregados para ter consciência na hora de poder alugar ou vender uma casa, um apartamento, não se basear na cor da pele ou na nacionalidade da pessoa. Qual é a opinião dos doutores? Primeiro passo a palavra para a doutora Lívia, depois seguimos com o doutor Lázaro Lúcio. Eu acho que seria muito interessante, porque realmente mostra aí uma falta de preparo, né? E aí, como o doutor Lázaro Lúcio bem colocou, isso traz consequências econômicas, né? Não é interessante para ninguém que não haja aí o estabelecimento de negócios, né? Negócios imobiliários em decorrência dessa negativa. Então, entendo que passa, assim, por um treinamento, por uma conscientização. Aqui no Brasil, nós temos atualmente um movimento, né, das empresas olhando para a diversidade, tratando desses temas, né, e entendendo que faz parte de um valor que agrega, né, à marca dessas empresas. Mas ainda nós temos aí muito o que caminhar aqui no Brasil, porque nós ainda temos muito daquilo de aparência, sabe? Então, há uma política ali de conscientização, mas que, na verdade, é mais para mostrar para os outros do que para efetivamente ter uma mudança. Mas eu acho que seria interessante e contribuiria de uma forma positiva e as empresas, né, que o mercado imobiliário, ele trouxesse esse tema com a relevância que necessita, né? Porque nós falamos desse tema, nós temos aí algumas pessoas falando sobre isso, inclusive também a gente pode trazer a questão de gênero, né? De entender ali das mulheres, né? Que saiu até uma pesquisa recente mostrando que grande parte das compras de apartamentos, de imóveis aqui no Brasil, tem o peso maior da opinião da mulher, né? Então, como tratar esse público, né? Como atender às necessidades, né, desse público. Então, passa por esse lugar. Mas ainda é uma conversa muito, né, não está difundida como deveria. É uma conversa ainda muito adormecida, né, doutora, na verdade, né? É uma conversa muito ilusionária, na verdade, onde as pessoas não se auto-percebem no que de fato está acontecendo. Então, esse tema, eu acho que dava um outro tema para a gente conversar muito mais sobre isso, porque eu acho muito importante os doutores estar falando sobre os direitos, os deveres, né? E a busca por seus direitos de cada cidadão se acontecer essa variante do racismo imobiliário. Então, doutor Lázaro Lúcio, agora deixo o senhor com a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Ana Lívia. Desculpa minha falta de atenção. Pode repetir a pergunta aí? A pergunta é como o cidadão, tá entendendo? Pode de fato. Não, agora eu lembrei da pergunta. Eu lembrei da pergunta, desculpa. Era em relação ao papel das imobiliárias, correto? Isso. Sim.
Desculpa, é porque eu estava aqui escutando a doutora tão atentamente que, afinal, E esqueci se de dar a minha precisa voz. de uma autoavaliação, se necessita de uma auto, como é que se diz? De um auto, como é o contexto, doutora? Me lembra aí a palavra que eu falei antes. De um De, auto, Pode de ser colocar isso, uma autoavaliação, um treinamento dos isso. funcionários, um um preparo, né? autotreinamento, entende, dos profissionais que trabalham nessa área. Claro, aqui, como eu falei, ó, a lei, essas duas leis que eu pude investigar, elas são compostas por mais de 100 artigos, são bem exaustivas. Inclusive, quando ela vem a classificar o sujeito passivo, os ativos em relação às multas, já estão, ela ela direciona as pessoas jurídicas, né, as imobiliárias e qualquer outro tipo de operador. Ela vem desglossando, como se diz em português, não me lembro, vem separando um por um, detalhando um por um, ou seja, que afinal todos são sujeitos de responsabilidade. Aqui volta, em Espanha, pelo menos, como você falou no início, pô, a lei funciona. O maior problema foi a normalização do racismo. Do imigrante, muitos, a maioria, o desconhecimento, porque você sabe que, infelizmente, como eu acabei de falar, a migração para a Europa é muito grande, vem de muitas partes do mundo. E, infelizmente, muitos não conseguem se integrar de maneira ampla, a ponto de conhecer a legislação, né? De conhecer seus direitos, entendeu? A maioria consegue unicamente, às vezes, só aprender um idioma, como você pode imaginar, aquele idiomazinho. Então, claro, mas aí entra o papel do poder público, né? Que sempre fazer campanhas, porque tem que identificar, porque, claro, tem agentes, tem ONGs, tem fundações. Dentro dessa minha entrevista na televisão daqui, eu pude observar que existem muitas ONGs que trabalham apoiando, não, combatendo o racismo, entendeu? Então, claro, cabe aos Combatendo o políticos. racismo de que forma, doutor Lázaro? Não, primeiro Combatendo dando o racismo silenciosamente, agindo no dia a dia, de que forma essas ONGs estão trabalhando, combatendo? Porque o senhor ó, sabe que eu vivi muito tempo em Palmas de Maiorca e eu fui dar uma palestra na... Como é que se chama? Na Universidade da Ilha de Palma de Maiorca e a gente vê que é tudo muito silencioso, que é tudo muito, como é que se diz, denegado, na verdade, né? As pessoas não vê como um prejuízo que essas pessoas passam. a falta de empatia, né? Porque aqui, como você pode imaginar, existe muita hipocrisia, né? Porque, claro, questões políticas pelo meio, às vezes, aqui o pessoal, às vezes, é muito assim, mas, enfim, as ONG realmente funcionam, né? Independente de que existe interesse político. Mas, por exemplo, eu pude identificar uma que ela é anexa ao próprio ajuntamento, à própria prefeitura, que se chama Stop Racismo. Você deve conhecer essa. Então, claro, eles dão assessoria não só para a questão imobiliária. O próprio nome diz, Stop Racismo. Então, é qualquer tipo de racismo. Entendeu? Agora, claro, aqui o que entra em jogo vem a ser a falta de denúncias. Entendeu? A falta de conhecimento pelas autoridades. Tudo bem, eu entendo que por meio de funcionários ou de estatística possam identificar que existe essa anomalia, essa variante. Porém, claro, se o cidadão não leva a sua manifestação, sua oposição, sua queixa, infelizmente não funciona. Então, eu, particularmente, a nível profissional, vou tentar abrir essa parte, né, aqui no escritório de assessoria na locação de um imóvel, né? Porque assim já talvez dissuada, né? É uma maneira de dissuadir já os possíveis preconceitos, porque eu já vou com a lei na mão. Inclusive, não sei quanto a gente está de tempo aí. Você está controlando o tempo? Eu estou controlando o tempo. A gente tem 4 minutos mais, mas a gente pode fazer mais 10 minutos. Então, a gente tem 14 minutos, na verdade. Só um segundinho, doutora. Para a senhora ver que a lei aqui ela está bem avançada, inclusive a de Barcelona, porque Barcelona, em matéria social, está bem avançada. Né? O que acontece? Aqui, no artigo 3 da lei de Barcelona, diz: são objetos de ação protetora, a que se refere o apartado anterior, que é o artigo 2, as seguintes situações. Aí ela divide, ela define o que é a discriminação direta,
a discriminação indireta, e inclusive define o que é a perseguição imobiliária. Ou seja, Doutor Lázaro Lúcio, você poderia me falar o que significa essa discriminação indireta, para que o público indireta, entenda um pouco disso? sim, mas antes eu gostaria de dizer a direta, que realmente é bem objetiva. Diz, ó, se produz quando uma pessoa recebe algum aspecto relacionado com a vivenda, um trato diferente do recebido por outra pessoa em situação análoga. Sempre que a diferença de trato não tem uma finalidade legítima que justifique objetivamente e racionalmente os meios utilizados. Ou seja, que efetivamente, dentro do mundo jurídico, existe o que se chama aqui de discriminação positiva. Aí, mas que não é esse caso aqui. Isso aí justamente é mais para casos de órgãos públicos, né? Uma pessoa privada, um proprietário privado, não creio que ele encaixe, que ele possa argumentar isso. Em relação à sua pergunta, a discriminação indireta é um pouco amplo, mas eu entendi que também é bem interessante, porque vem a dizer o seguinte, ó, se produz quando uma disposição normativa, ou seja, abrange até questões legais, um plano, uma cláusula convencional ou contratual, um pacto individual, uma decisão unilateral, um critério, uma prática aparentemente neutros, ocasiona uma desvantagem particular a uma pessoa a respeito a outras no exercício do direito à vivenda. Ou seja, efetivamente, uma pessoa que não sabe direito, de repente ele pode não se ver encaixado nesse conteúdo, mas aqui encaixa bem perfeitamente. Se a doutora puder confirmar, isso aqui é aquilo que é aquela forma sutil, né? Aquela forma que um pacto que coloca em um contrato, uma cláusulazinha, uma coisa ou outra. E finalizo. Diz. Ah, não, desculpa. Já era outro artigo. Então, quer dizer, a própria lei, por ser avançada e já tá dentro do contexto de conhecer o contexto social, ela já define o que é a discriminação direta ou indireta. Ou seja, que o cidadão pode invocar essas duas vias para denunciar um ato, né, um suposto de racismo. É o que eu entendo. Doutora Lívia, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Já sabemos que a variante do racismo imobiliário é um absurdo, mas qual foi o caso mais absurdo que a senhora teve no seu escritório com uma demanda de um cliente sobre esse assunto? Tá, antes eu só vou comentar o que o doutor Lázaro Lúcio colocou, que de fato realmente a legislação é bem avançada por tratar de discriminação direta e indireta, né? Aqui no Brasil nós falamos sobre isso, mas há ainda uma dificuldade, né? Tanto das pessoas em geral e mesmo dos profissionais do direito de reconhecerem essa discriminação indireta, porque a direta é muito fácil, né? Claro. Dando um exemplo aqui, uma ofensa, uma negativa de entrar num local, né? Enfim, até mesmo que qual você trouxe aí de exemplo nessa questão do elevador, isso é direto. Agora, mas seria um exemplo de discriminação direta. Agora, a indireta, que é essa sutileza, né, de um exemplo de questionar isso já aconteceu comigo, tá? De questionar a proprietária do imóvel, né? Sendo que fui eu que recebi a pessoa. Então, entender que, né, eu não poderia ser a proprietária do imóvel, ou questionar se eu trabalhava ou morava no prédio que eu moro, né? Porque, teoricamente, eu não deveria morar. É um lugar estranho. Então, isso é discriminação indireta, né? Isso é sutil, né? Não fica... A coisa não fica configurada, né? E aqui no Brasil as pessoas têm a facilidade de identificar a discriminação direta, né? Então, aquela ofensa, né, que a gente já conhece, que passa por falar do nosso cabelo, da nossa pele, enfim, é bem... E aí as pessoas não conseguem entender quando a gente está diante de uma discriminação indireta por conta disso, né? Tem essa falta de desconhecimento. Agora, em relação a esse questionamento de algum caso, né, que eu tenha atuado,
realmente, como eu disse, eu não tenho a experiência de aplicação dessa legislação que eu falei, relacionada aqui ao estado de São Paulo, específico para os imóveis, né? Específico de negativa de locação ou aquisição de imóveis por conta da etnia, raça ou nacionalidade. Para você ver como o doutor Lázaro Lúcio colocou, aqui no Brasil também tem isso. Como há desconhecimento, essas demandas nem chegam. Então, as coisas acontecem no mundo real, as pessoas são discriminadas, têm dificuldade de locar e adquirir, mas isso acaba nem chegando, elas nem levam para apuração. Tá? Então, eu acabo não tendo exemplos para dar especificamente relacionado ao racismo imobiliário, porque realmente é um tema que as pessoas não falam e que as pessoas desconhecem, né, a aplicação. E é até algo que eu também vou procurar desenvolver mais, que é tratar especificamente dessa legislação, para que seja difundida, né, propagada, e que as pessoas entendam quando isso acontecer, né? E aqui no Brasil é muito comum, e vocês acho que têm essa experiência, né? Claro. De discriminação, problemas assim diários, né? Comércio, supermercado, banco, enfim, todo restaurante, todo local, nós pessoas negras vamos passar por algum desconforto ali. E é importante que se leve adiante, ainda que tenha um resultado negativo, né? Não reconheceu como racismo, foi julgado que não é injúria racial. Acho que a gente tem que insistir, mesmo que o posicionamento do judiciário às vezes seja negativo para a gente. Doutora, eu quero falar uma coisa para a senhora e para o doutor Lázaro Lúcio. Logo quando a gente iniciou com essa projeção sobre a live do racismo imobiliário, eu recebi algumas denúncias e teve uma que me chamou muita atenção. Tem um app que se chama IB, acho que ela funciona no Brasil e na Europa. E essa senhora me falou que antes o marido dela, que cuidava de tudo, tinha o nome dele, ele alugava o apartamento, todas essas coisas. Ele nunca recebeu nenhuma reclamação por ser um homem branco e europeu. E quando ela passou a gestionar esse mesmo apartamento, sendo que ela é negra, do Rio de Janeiro, e ela começou a receber muitas críticas. Críticas baseadas em quê? Que o apartamento não estava bem, que os móveis não eram de boa junção, que o apartamento não estava limpo. Então, toda uma arbitrária na qual o marido dela nunca recebeu essas críticas. E sendo que ela vem recebendo essas críticas. Isso é um tipo de racismo também, não é verdade? Sim, o olhar está viciado, né? Daquela pessoa que olha e, enfim, ela já vê como uma inferioridade, né? Ela já vê essa proprietária, enfim, de uma forma inferior por ser uma pessoa negra, então ela vai achar defeitos, ela vai querer ali criar obstáculos e empecilhos. Eu entendo que sim, mas é algo que é difícil de comprovação, né, doutor Lázaro Lúcio, para trazer, para poder comprovar. Essas clientes deixaram comentário, elas fizeram print e mandaram para mim. Depois eu vou enviar o print para os senhores, porque ela me pediu sigilo. Eu estou colocando o caso porque eu também quero saber como essa pessoa deve trabalhar a sua saúde mental, entende? Em receber essas críticas, em ter esse impacto, na verdade, porque ela está fazendo o serviço conciliar, o mesmo serviço que o marido dela estava fazendo antes, ela está fazendo, mas numa projeção mais fantástica, porque como os doutores sabem, a mulher, quando te mete mão para administrar algo, ela não só entra com o trabalho manual, ela entra com afeto, ela entra com amor, ela entra com resiliência, entende? Mas assim mesmo vem a pessoa querendo desmistificar ou até mesmo colocar essa pessoa para baixo, só pelo fato da cor da pele dessa pessoa e por ela ser uma imigrante também. Isso em que cidade é, Có? Desculpa, é aqui na Europa?
na Europa. Depois eu vou mandar para vocês, que ela me pediu sigilo. Depois que a gente começou com essa introdução do racismo imobiliário, eu comecei a receber várias mensagens, entende? Porque é um assunto que está adormecido. E as pessoas começaram a acordar agora, depois que viu. Então, eu quero deixar de antemão que qualquer dúvida que vocês tiverem, procure a doutora Ana Lívia e procure o doutor Lázaro Lúcio. Por favor, siga eles nas redes sociais, porque são pessoas de lei e que sabem o conhecimento dos direitos e deveres do consumidor. Com certeza. Inclusive, pegando esse gancho que você falou, a questão imobiliária também é protegida pela lei que protege o consumidor aqui. A lei de proteção, aqui a Lei General de Defesa de Consumidores e Usuários também tem um apartado para esse tipo de relação jurídica. Mas voltando para o que você perguntou aí, da saúde mental, se a doutora me permite, serei breve, é uma questão, infelizmente, é uma doença, o racismo é uma doença, né? É uma doença. Então, eu digo isso por quê? Porque, essa lei, a lei daqui, como eu falei, ela existe, ela é bem ampla, bem exaustiva, porém, tem pessoas que, teve casos que eu pude investigar de imobiliária ou particular que colocavam que o sujeito, né, que o perfil do sujeito para alugar a propriedade era expressamente, numa publicidade, era assim, alugamos a cidadãos espanhóis. Quer dizer, a publicidade já é preconceituosa. Para você, mas ó, o atrevimento dele. Por quê? Porque, como eu falei, quando é doença, bueno, tem pessoas que também, eu não sei se eu estou falando correto no sentido de doença. Por quê? Porque, claro, não se pode, o que se pode, desde o ponto de vista jurídico, é combater, né? Combater com multa, com prisão, com o que for. Mas a pessoa mesmo em si, relacionada à sua amiga, ela tem que entender que determinadas pessoas não vão mudar. Então, ela tem que simplesmente tentar se aislar, né, dessa pessoa, no sentido de que ela sabe o que ela está fazendo, quem ela é, entendeu? Sabe que isso aí está além do controle dela, esse tipo de atitude. E aí eu tenho pena, uma pessoa, quando ela julga uma pessoa por uma questão racial ou qualquer tipo de característica, é uma pessoa doente, é uma pessoa que não evolucionou, porque ao dia de hoje, antigamente, podia até tentar entender, porque havia coisas que se discutia, mas hoje todo mundo sabe que todo mundo é igual, que se as condições são as mesmas, todo mundo é igual, inclusive todo sangue é vermelho, né? Então, quando trazerem algum sangue azul ou verde por aí, é que eu saiba, é como dizia o doutor Saulo Matos, a promotor de justiça lá do estado da Bahia. Ele é Rastafari, tem um dread, e aí ele dizia, a doutora Lídia Santana, acho que era Lídia, não, era a outra promotora também. Isso, eles em um bate-papo deles uma vez saiu e Saulo falou que a cor chega primeiro, onde ele chega, a cor chega primeiro. Então, quando ele vai meter a carteira, ele já viveu aquele preconceito, entendeu? Então, claro, ele não pode fazer muito, porque é uma questão, aí vai ser uma questão de muitas gerações para frente. Efetivamente, a justiça, o legislador e a sociedade também, as pessoas normais também têm que não aceitar. As pessoas normais, que eu digo, aquelas que dizem, não sou racista não, né? Eu sou tal, sou amigo. Isso não existe. O que existe é todo mundo pela causa. O preto, o branco, o chino, o asiático, o caboclo, todo mundo. Mas quem tem que ir por diante é o legislador. Tem que ir mesmo, apertando mesmo. Porque aí, dessa forma, talvez algum dia eles se silenciem, né? Fique ali com aquelas coisas, fique para eles, né? Essas coisinhas que... Bom, gente, estamos chegando quase ao final de nossa live e hoje a gente está conversando com a doutora Ana Lívia e doutor Lázaro Lúcio. Doutora Ana Lívia, diretamente de São Paulo, e doutor Lázaro Lúcio, diretamente da Espanha. Então, o nosso assunto de hoje foi baseado na variante do racismo, o racismo imobiliário. Eu quero agradecer a participação de todos que está conosco, a participação de quem está chegando, dizer que a nossa live ficará gravada. Quero pedir que todos sigam a doutora Ana Lívia e doutor Lázaro Lúcio. Quero lembrar também que a doutora Ana Lívia,
é escritora do livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. E quero deixar as palavras finais, né? Espero que a gente tenha um novo encontro. E se alguém tem algum questionamento, escrever para a doutora Lívia e doutor Lázaro Lúcio. Aí está o Instagram deles. Procura ele, busca eles e tire suas dúvidas. Doutora Ana Lívia, passo a palavra para a senhora para fazer a nossa finalização da nossa live de hoje. Antes de finalizar, só gostaria de dizer que o que o doutor Lázaro Lúcio falou realmente é essencial, né? E aqui no papel de advogada, tenho relatos de várias colegas que indicam isso, né? A gente tem que... A advocacia negra, ela tem que provar que faz parte da advocacia, porque quando a gente já chega esse questionamento, né, da nossa capacidade técnica, da nossa formação, porque é realmente um contexto de não lugar, né? Nós, pessoas negras, vivemos essa constante realidade, mas precisamos seguir lutando fazendo a nossa parte, né? Porque em algum momento, para gerações futuras, eu entendo que isso vai melhorar, mas precisamos seguir. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, essa conversa foi maravilhosa, né? Passou muito rápido, acho que a gente pode aí propor outras lives, né, relacionadas a outros assuntos, e eu realmente gostaria também de saber da experiência de vocês, né, no contexto da Europa. Eu acho isso sempre muito interessante. Então, acho que já fica aí o convite para a gente fazer outras lives. Então, muito obrigada, eu fico muito feliz de ter conhecido vocês e de estar aqui nessa live. Uma honra para mim. Agora deixo a palavra com o doutor Lázaro Lúcio. Agradecer imensamente, né, a doutora Lívia, porque realmente foi por ter aceitado meu convite. Fiquei super feliz, de verdade. Um prazer imenso ter conhecido você. Um prazer imenso conhecer um pouco da sua história. São mais de 10 anos advogando. Já tenho aqui um fã, né? Porque eu sou um bebê. Dois fãs. Então, eu espero que essa live, o conteúdo dela, tenha servido pelo menos para despertar nas pessoas algo, né, em sentido de não aceitar, né, saber que existe ferramenta jurídica. No Brasil não é tão eficaz, mas existe pessoas, existe advogados como a doutora Lívia, que estão sempre aí esperando, né, sempre com essa disposição de investigação, de lutar contra qualquer tipo de discriminação. Então, fica a dica que é tentar não aceitar essa normalização e por outro lado, sempre que possível, tentar uma assessoria prévia, né? Se for conseguir uma locação ou comprar uma assessoria prévia. É um dinheiro que você gasta bem gastado. E se não puder, pois também tem outras vias, como, por exemplo, eu vou estar sempre disponível para as pessoas aqui, estrangeiros, na Espanha, que me inscreverem. Dentro do possível, vou responder de maneira bem objetiva. E é isso. Eu acho que temos que nos unir e que sem união não conseguimos nada. E, Coleção, muito obrigado, porque eu sei que você é um homem com agenda muito cheia, mas muito obrigado de coração por ter aceitado esse convite, por ter feito essa mediação fantástica. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Eu quero agradecer a doutora Ana Lívia, quero agradecer ao doutor Lázaro Lúcio, pelo pouco do seu tempo de deixar dos seus expedientes, dos seus escritórios, para dar atenção a esse público tão carente de informação. A verdade toda é essa. E vamos continuar combatendo essa variante do racismo, que é o racismo imobiliário. Doutora Lívia, para finalizar, eu gostaria que a senhora mostrasse mais uma vez a capa do livro da senhora, porque eu quero bater nessa tecla e quero que a senhora venda muito esse livro e fique milionária, tá entendendo, para a gente combater essa variante. Porque a gente necessita. De novo aqui. Então, aí está com vocês o livro da doutora Ana Lívia, que se chama Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. Quero deixar um beijo para todos vocês, um beijo especial para todo o pessoal de Aracaju, de São Paulo, da Espanha, principalmente de Palma de Maiorca, um beijo para todo o pessoal daqui de Luxemburgo e um beijo para o pessoal do bairro onde eu nasci, da Cidade Nova, que está nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado e até a próxima, assim Deus queira. Um beijo, a live ficará gravada aqui, tá certo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais. Obrigada. De nada.